Nobres buscadores do conhecimento, Anchieta de Carvalho, graduando em jornalismo pela UFC. Quero a sua atenção. Estamos participando de uma enquete. A pergunta é: você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Isso, nós iremos entrevistar várias pessoas, especialistas, profissionais e até pessoas com deficiência. Não sai daí, você vai aprender, você vai gostar. Eu volto já. Nobre, bom dia. Anchieta de Carvalho, sou graduando em jornalismo. Qual é o seu nome? Roberto. Roberto, você quer participar de uma enquete? Pode ser. Muito obrigado. A pergunta é o seguinte: você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Eu sou da psicologia, a gente tem uma cadeira que fala sobre isso. E eu acho que acessibilidade e inclusão são duas coisas distintas, mas que se relacionam. A acessibilidade parece tratar mais da questão dos espaços, não é assim? Tornar um espaço acessível, tornar algo acessível a alguém. E a inclusão trata mais das pessoas, né? Aprender a incluir as pessoas em um certo ambiente e aí fazer uma certa de adaptação do ambiente à pessoa, mas também alterar o ambiente a partir desse novo ente que passa a compartilhar, influenciar e criar aquele espaço junto, né? Enquanto envolve, né, um outro, né, o espaço, e a acessibilidade vai mudando de acordo com a inclusão, né? Que a pessoa vai fazer novas demandas em questão do que é aquele espaço e as coisas vão mudando. É uma política, né? Que envolve não só a pessoa que não é uma pessoa com deficiência criar um tipo de dispositivo, mas também a pessoa com deficiência ser incluída na política e também propor, né, uma nova política para aqueles espaços e para aqueles círculos sociais. Excelente. E, Roberto, no seu ponto de vista, a faculdade que nós cursamos, ela tem acessibilidade? Pouquíssima. A acessibilidade pode até ter alguma, inclusão pouca. Acessibilidade questão principalmente a pessoas surdas tem pouca, e a acessibilidade visual ela acaba ocorrendo na medida onde que pessoas com deficiência visual começam a reclamar professores não fazerem descrição de si mesmo, ou mesmo de, às vezes, não saberem adaptar a forma que eles falam e se gesticulam para alguém que não está percebendo aquele movimento como parte de dar aula. Excelente. E você, como um gestor, o que você faria para mudar o que está acontecendo? Como gestor, eu acho que a questão da gestão ela passa muito mais por uma deserarquização da gestão e tornar possível para que outras pessoas pautem não só os espaços, mas também o que vai ser ensinado na universidade, né? A gente tem pouca inclusão no sentido de não ter uma cadeira sobre e dada por pessoas indígenas no CH, para pessoas que não são indígenas também, e acaba tendo uma centralidade muito grande em autores, inclusive autores que não são autores com deficiência, para pautar o que é a própria deficiência. Então, talvez entrar numa gestão colaborativa e deserarquizada do que seria um CH e uma universidade pública seria uma boa plataforma de pensar a inclusão, e não só a inclusão, mas o combate ao racismo, ao preconceito com pessoas com deficiência, ao preconceito com pessoas LGBT. É uma política mais ampla. E sobre as barreiras atitudinais em relação à cultura, ao conhecimento das pessoas, ao individualismo, as pessoas, você concorda que aqui na faculdade existe esse tipo de sentimento? Eu acho que existe o grande sentimento Lattes, né? Estou aqui por causa do Lattes. Isso tem muito a ver, eu penso, com a falta de construção de uma comunidade, de um vínculo que não passe por essa necessidade mais instrumental da universidade, né? A universidade perde a sua posição enquanto um polo de pautar a cultura e pressionar os movimentos sociais e pressionar o que seria a própria construção da realidade para se tornar um ambiente de formação de mestres e doutores, mas que estão ali para se promover como profissionais que vão entrar numa área de mercado, mas que mesmo assim, quando faz greve, ou a gente nunca pauta o suficiente com os estudantes de modo a realmente quebrar certas barreiras, de modo a ampliar a universidade para um maior número de pessoas, também pensar no fim do vestibular, enfim, pensar em várias formas que reconstituiriam todo o ambiente cultural, e a universidade teria uma maior adesão das pessoas e uma maior adesão da universidade pela opinião popular. Roberto, muito obrigado pela sua participação e a sua colaboração. Foi sensacional. Dê um abraço aí para quem está nos assistindo do jornalismo. Pois é, pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos, não sai daí.
Obrigado, Roberto. Um abraço, tudo de bom. Tchau. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é seu nome? É Adriano Lopes. Ô, Adriano, tudo bem? Tudo. Anchieta de Carvalho. Eu sou graduando em jornalismo, estamos participando de uma enquete e a pergunta é, você quer participar conosco? Claro, aceito. Muito obrigado. A pergunta é, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Olha ali para a lente da câmera e explique às pessoas. Acessibilidade e inclusão. Uma pergunta bem difícil assim, de ser resumida, né? Com certeza. Mas fale da maneira que você entende. Né? Claro, isso. Certo, não precisa ser o que é especificamente, mas como você... Né? Me diga uma coisa, você faz o que aqui na UFC? Eu faço psicologia. Psicologia, parabéns, um bom curso. Muito obrigado. Pronto. Rapaz, assim, quando tem assim, acessibilidade, inclusão, automaticamente eu começo a refletir sobre a questão de você dar tanto acesso estrutural, humano, para pessoas com deficiência consigam ter acessibilidade aos espaços mais públicos, né? Consigam frequentar os lugares como, por exemplo, a própria universidade, que a gente consegue observar aqui algumas demandas muito fortes, Muito sabe? fortes. Agora mesmo, por exemplo, a gente está conversando por cima do piso tátil. Do piso tátil, Parabéns, né? Foi Adriano uma conquista Lopes. recente, né? Foi ano passado que a gente conquistou. Então, tipo, isso veio com muito atraso ainda, sabe? A gente estava sentindo muita demanda, alunos, por exemplo, com cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual que não estavam conseguindo acessar o próprio campus, né, recentemente. Então, foi uma conquista que eu percebi muito importante. Algumas disciplinas até mesmo, assim, que eu observo que tem na própria faculdade, a gente percebe que tem falta de acessibilidade para pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva. Eu tenho uma professora minha que ela dá aula no departamento de letras libras. E tem uma disciplina optativa que é voltada para alunos com deficiência auditiva, mas que não tem intérprete para dar as aulas, sabe? Então, é uma problemática assim, que a gente observa que a própria faculdade não dá investimento, por exemplo, para recursos. Então, a gente está há anos sem nenhum edital aberto para contratar novos intérpretes. Parece que isso realmente não é uma prioridade para a própria faculdade, sabe? Isso é uma coisa que realmente pega muito para mim. Então, a própria faculdade não tem acessibilidade para... Eu acredito que especificamente no CH, a gente, no Centro de Humanidades, a gente tem, sim, uma pequena dose, assim, que é minimamente acessível. Você acha que está tendo evolução? A evolução está sendo a passos curtos ou a passos... Acredito que a passos muito curtos. Essa problemática vem sendo cada vez mais explorada, mas acredito que não é o suficiente ainda, sabe? Eu acredito que tem uma demanda muito alta. Há muito a ser feito. Há muito a ser feito, exatamente isso. Sabe? Adriano Lopes, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Nós agradecemos. Mande um abraço aí para todos que estão lhe assistindo aí. Um abraço. Isso. Muito obrigado e fiquem conosco. A gente volta já. Nobres buscadores do conhecimento, Anchieta de Carvalho, graduando em jornalismo pela UFC. Estamos aqui em mais uma entrevista. A enquete a pergunta, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Iremos perguntar ao Victor, ok? Victor, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Bom, na minha percepção, a acessibilidade e inclusão ela é uma maneira de tratar grupos marginalizados e incluí-los na vivência cotidiana e tratá-los como pessoas normais, que têm suas questões a serem desenvolvidas, mas que é preciso incluí-las. A gente precisa pensar também em acessibilidade e inclusão para além da arquitetura. Quando a gente é questionado sobre o assunto, a gente pensa em rampas, a gente pensa em guarda-corpo, algo do tipo. Mas é preciso pensar também na acessibilidade, por exemplo, nas redes sociais, como é que está sendo vista, acessibilidade na metodologia de ensino, acessibilidade em tantas outras questões que precisam ser pensadas e dialogadas assim na nossa vivência para a gente realmente incluir. Incluir é falar sobre isso, é tornar isso público e debater isso também. E em relação à cultura e essas barreiras atitudinais, qual é a sua opinião sobre isso? Aqui em Fortaleza, na própria faculdade. A gente tem muito a aprender ainda, a gente tem muito a dialogar, a conversar sobre isso, a fazer com que seja conhecido para que a gente possa avançar. Até então, a gente tem avançado em muitas questões, mas ainda naquela parte que, como eu falei anteriormente, na arquitetura, a gente tem conversado sobre isso, mas ainda não é o suficiente, a gente precisa conversar um pouquinho mais e tratar desse assunto de novas maneiras. Na sala de aula, nos espaços públicos, em um bar, em uma esquina, em qualquer canto. É preciso falar isso, porque as pessoas com essas condições, elas estão por aí. E elas vivem suas vidas normais. Elas precisam também da nossa atenção. Na sua opinião, se você fosse um gestor,
O que você faria para mudar um gestor, né, da área governamental? O que você faria para ajudar pessoas assim, idem a mim, que é um deficiente visual, um cadeirante, uma pessoa que é autista? Quais seriam assim as suas metas, os seus objetivos como um gestor? Perfeito. No âmbito municipal, acho que a criação de uma secretaria, a gente tem a secretaria aqui em Fortaleza dos Direitos Humanos, mas a ida de pessoas com deficiência, mas ainda assim, eu colocaria como uma secretaria própria para isso, para que ela pudesse pensar maneiras, políticas públicas que contemplassem essa população como um todo e milimetricamente, porque a gente sabe que é caso a caso, então tem bairros que são aqui acessíveis, eu vou falar ainda na parte da arquitetura, e outros não, por exemplo, como a periferia. A gente tem bairros que são e outros não. E essa secretaria pensaria em todos os âmbitos. Então, no âmbito da arte, acessibilidade no esporte, acessibilidade na cidade como um todo. Então, acho que criando essa secretaria para a gente pensar um pouquinho mais como fazer essas atitudes pensadas para esse público. Vitor, muito obrigado. Foram belíssimas as suas palavras. Faça suas considerações finais, pode até passar suas redes sociais para quem está nos assistindo. Foram belíssimas mesmo. Faça suas considerações finais. Perfeito, gente. Você que está assistindo esse vídeo, procure agora pessoas que falam sobre acessibilidade, pessoas que influenciam sobre isso aí nas redes sociais, para você aprender um pouquinho mais e saber como é que você pode se comunicar também nas suas redes sociais e como você pode mudar o seu dia a dia para que ele seja acessível para as pessoas que vivem ao seu redor também e que tenham condições que precisam de um pouquinho mais de atenção. Acho que é isso. Nobres buscadores do conhecimento, sábias palavras, um dos nossos melhores entrevistados. Então, tudo de bom. Um beijo na alma e outro no coração. E a gente volta já. Até mais. Nobres, estou de volta. Anchieta de Carvalho, graduanda em jornalismo. Estamos aqui agora com o Davi Colares. Vamos fazer a pergunta da enquete. Davi Colares, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Eu sei. Acessibilidade, ao meu ver, é você tornar um ambiente mais acessível, inclusivo, para pessoas com necessidades especiais, né? Porque a gente estuda aqui em uma universidade, né, federal, onde existem várias pessoas com necessidades especiais. Existem pessoas cegas, pessoas com autismo, pessoas com TDAH e várias outras deficiências ocultas. E Davi, me diga uma coisa. Aqui na faculdade tem acessibilidade para essas pessoas e inclusão? Olha, nos outros casos eu não sei, mas comigo foi um pouco complicado. Ano passado, quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade com a acessibilidade, porque eu não era acostumado com o método de ensino daqui, né? E com o tipo de provas. Ano passado, teve uma reunião de acessibilidade com meus professores, eu tive que batalhar muito, eu e minha família tivemos que batalhar bastante, ficar pressionando a Secretaria de Acessibilidade dali, para poder eles fazerem alguma coisa, né? E o que foi a conclusão? Eu tive 5 cadeiras ano passado, né? Foi o meu primeiro semestre aqui. Desses 5, 4 professores compreenderam e um, infelizmente, me reprovou por nota, né? Aí eu tô com algumas cadeiras ainda atrasadas, né? Mas só que aos poucos eu vou fazendo. E seria muito interessante o aluno autista ou assim, com qualquer outra deficiência não ser jubilado na faculdade. Tem, assim, cada pessoa tem o seu tempo, porque nós somos pessoas atípicas, né? Nosso neurodesenvolvimento não funciona da maneira como pessoas típicas. Então seria muito importante a Secretaria de Acessibilidade daqui ter essa visão. Davi, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui maravilhados com o seu depoimento.
E lamentavelmente vem acontecendo isso. Mas me diga uma coisa, mais uma pergunta. Se você fosse um gestor, quais as providências que você tomaria para que isso pudesse melhorar? Olha, a primeira era eu mandar asfaltar, né? Não era nem asfaltar, era ter uma acessibilidade aqui Para para cadeirante? para cadeirantes, uma secretaria de acessibilidade que funcione assim, não só por e-mail, né? Mas sempre ali, que aquele prédio fique aberto sempre. Porque já aconteceu de eu chegar lá E tá e tá fechado, né? E assim, que as pessoas que tenham dificuldades em questões, com outras questões como as provas e tal, a acessibilidade venha junto com a coordenação e ajude aquele aluno. Porque a universidade não é todo mundo que consegue entrar, né? Infelizmente, assim, não é todo mundo que consegue entrar. Tem pessoas que vêm de escola pública, né? Já com muita dificuldade. E seria muito interessante quando o aluno chegasse aqui, o aluno com necessidade especial, ele se sentisse incluso. incluso nisso. Porque se não for, gente, vai tornar a vida do estudante mais difícil. É isso, nobres buscadores do conhecimento. Aqui, Davi Colares. Que lindo depoimento. Muito obrigado, Davi, pela sua participação e colaboração. Um abraço na alma e outro no coração. Não sai daí, tem mais. Obrigado, Davi. Um abraço aí pro pessoal aí da câmera. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Davi. Um abração, show. Um abraço a você aí. Nobres buscadores, buscadores do conhecimento. Isso, porque todos os dias temos que buscar o conhecimento. Aqui quem vos fala, Anchieta de Carvalho, graduando em jornalismo pela UFC. Eu agora vou entrevistar Davi Brandão, Davi Brandão também graduando em jornalismo, e ele é cadeirante. E eu vou ensinar vocês como é que se fala com um cadeirante. E vou fazer a ele a pergunta. Davi Brandão, tudo bem? Tudo. Anchieta de Carvalho. Você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Eu acredito que a acessibilidade seja uma maneira de você colocar o cadeirante num ponto de vista de ele ser gente como todos, dele não ser discriminado, dele não perder oportunidades por conta de não poder estar em um local e simplesmente ele viver sua vida normalmente, tradicionalmente, como se sua deficiência não atrapalhasse em nada, porque realmente não atrapalha. E quem fala que atrapalha está mentindo. Me diga uma coisa, Davi, agora eu vou fazer uma problemática. Você acha que aqui, na UFC, na faculdade, tem acessibilidade para cadeirantes, invisuais, para pessoa portadora de deficiência? Olha, eu acredito que em alguns pontos tem acessibilidade, como por exemplo elevador, tem algumas rampas, mas em outros pontos aqui da faculdade, como por exemplo lá fora, tem um calçamento que fica muito complicado de eu me locomover sem a ajuda dos meus companheiros de curso. Então, em alguns pontos tem acessibilidade, já em outros nem tanto. Nem tanto. E se você fosse um gestor, que providência você tomaria para que isso melhorasse? Eu acredito que eu asfaltaria ali aquela parte de fora, onde tem aquele calçamento, porque fica muito complicado para que os cadeirantes possam se locomover sem ajuda. E também consertaria o elevador, porque de vez em quando ele dá alguns problemas e às vezes eu tenho que subir e descer a escada no colo de alguém. E isso de certa forma atrapalha o meu andamento aqui na faculdade. E falando sobre barreiras atitudinais, acontece isso aqui na faculdade? Não acontece muito porque eu tenho sempre muita ajuda aqui das pessoas aqui do curso, então sempre eu dou o meu jeito. Só que se não fosse meus amigos aqui do curso, se não fosse a ajuda deles, geralmente eu teria muito mais dificuldades do que eu tenho hoje. Davi Brandão, muito obrigado pela sua participação. E para rimar, um beijo na alma e outro no coração. Obrigado, Davi Brandão. Muito obrigado. Então, nobres buscadores do conhecimento, é assim que se fala com um cadeirante. Você tem que ficar na altura dele, não você em pé e ele sentado. Não sai daí, tem mais. Um beijo na alma, como eu disse para Davi Brandão, e outro no coração. Show, até daqui a pouco.
Nobres buscadores do conhecimento, estou de volta. Anchieta de Carvalho, graduando em jornalismo pela UFC. Com a enquete, você já sabe qual é. Vou perguntar para Meire Bruno. A pergunta é o seguinte: Meire Bruno, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Inclusão é a gente ser incluído na sociedade, acessibilidade é entre as pessoas e as dificuldades que a gente tem, e a acessibilidade é quem vê a gente oferecer ajuda porque a gente tem dificuldade. Eu mesmo perdi já esse ano, eu tinha baixa visão e sinto dificuldade quando eu vou subir no ônibus, quando eu vou descer, os passageiros me ajudam. Mas muitas vezes o cobrador tem que ir lá para trás, ele não entende, quer deixar o que vai me acompanhando ir lá para trás e eu ficar só. Eu acredito que se eu sou deficiente visual e estou com o acompanhante é para estar comigo. Com certeza. E na rua, aqui no Instituto é que eu conseguia a me aceitar, porque aqui eu encontrei uma família e grande, né? Graças a eles e a Deus, depois que eu entrei aqui, eu sou outra pessoa. Meire, me diga uma coisa, qual o seu ponto de vista aqui sobre Fortaleza, a capital alencarina? Você acha que em Fortaleza há acessibilidade e inclusão? Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, as calçadas são irregulares, às vezes a gente vai passando no semáforo e as pessoas não têm, não é todos, mas alguns nem param para a gente passar. Então isso precisa que tenha mais acesso para o deficiente visual, para o cadeirante, para todas as pessoas que têm. São as famosas barreiras estruturais. Pronto. Você acha que está evoluindo a passos longos ou a passos curtos? A passos muito longos. A demora ainda vai ser bastante. Não sei se eu vou chegar até lá, né? Mas espero que as crianças que estão aqui e que mais na frente eles tenham mais, que consiga mais evoluir, que as pessoas consigam mais ajudar, que a gente precisa. E Meire, se você fosse uma gestora, uma governadora ou uma prefeita, quais seriam as providências que você tomaria em relação à acessibilidade e inclusão? Eu acredito que criar calçadas, regular as calçadas, porque são irregular, eu acredito que isso faz parte da gestão. Isso. Porque a calçada é criar para uma lei, né? Uma lei que todas as pessoas façam as calçadas iguais. Pronto, né? Usam as calçadas para fazer ponto de comércio, estacionamento, e a gente tem que dividir o espaço com os veículos, né? E eu acho que não é certo. Pois, Meire Bruno, muito obrigado pela sua participação. Um beijo na alma e outro no coração. Obrigada. Tudo de bom. Então é isso, nobres buscadores do conhecimento. Mais uma entrevista. Mas não sai daí. Tem mais daqui a pouco. Vamos entrevistar ele, André Tupinambá, o mestre da mobilidade. Um abraço, tchau, tchau. Nobres buscadores do conhecimento, estamos de volta. Anchieta de Carvalho, graduando em jornalismo pela UFC. Ao meu lado está aqui um grande amigo meu, uma lenda viva da mobilidade para pessoas invisuais, André Tupinambá, mestre, um grande amigo, me ajudou muito quando eu estive aqui na instituição e já participou já comigo de várias entrevistas. E a opinião dele, para vocês que estão nos assistindo, que querem aprender, que querem buscar o conhecimento, é muito importante. A enquete eu vou fazer a pergunta logo após ele se apresentar e se autodescrever, ok? Mestre, tudo bem? Tudo bom, Anchieta. É um prazer estar participando aí dessa sua matéria, tá bom? Mais uma vez, contribuindo para isso. E bem, estamos aqui. Eu sou professor da Sociedade de Assistência aos Cegos, meu nome é André, né? Juntamente com a Anchieta trabalhei para a evolução motora dele, nesse desenvolvimento de orientação e mobilidade,
Hoje faço esse trabalho também com outras pessoas, desde a infância até a terceira idade, fazendo com que a pessoa com deficiência visual ela possa ter essa autonomia, né, acessibilidade, consiga ganhar novos espaços ou então restabelecer um espaço que foi perdido dentro da sua condição motora, certo? Eu tenho uma estatura de 1,70 m, tenho pele morena, olhos negros, cabelos escuros, estou vestindo uma blusa verde, sentado ao lado do nosso querido Anchieta. Mestre, então vamos para a enquete. A enquete é importante. Vamos aqui ouvir e ver o ponto de vista do mestre André Tupinambá. Mestre, a pergunta é: você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Bom, a acessibilidade, ela já inclui várias questões que a sociedade já está conseguindo entender aos poucos, que é incluir, facilitar, dar acesso, né? Então, coisa que o deficiente, há alguns anos, eles não tinham essa facilidade, né? Hoje ainda precisa melhorar bastante, porém, quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala só do deficiente, mas de todas as pessoas que têm acesso a algum local, vai ter esse acesso a algum ambiente, então ele precisa ter essa facilidade e incluir, né? Então, quer dizer que uma está ligada à outra, né? Isso, basicamente uma ligada à outra. Quando a gente fala acessibilidade, é tudo, é dar acesso a qualquer local que você... Para que a pessoa se torne inclusa. Exatamente. Mestre, e aqui a capital alencarina, ela está caminhando a passos curtos, a passos longos para uma evolução em relação à acessibilidade e inclusão? Pronto, a acessibilidade aqui na nossa cidade, ela, lógico, teve uma evolução devido aos grandes projetos arquitetônicos, a cidade crescendo. Se não houver um estudo arquitetônico, né, engenheiros buscarem essa acessibilidade, é um grande problema. Porém, o que acontece? Houveram mudanças, né? Há 20 anos dificilmente você conseguia fazer um deslocamento usando um piso tátil, era bem complicado mesmo, as calçadas não existia uma padronização, e tudo isso sem lei é colocado, né? Uma padronização do ambiente para ter um acesso, né? Um acesso favorável a qualquer pessoa. Existem locais ainda que são muito críticos, né? Que o poder público ele tem que prestar mais atenção, dar um apoio maior para poder ser resolvida essa situação. E áreas de lazer, um teatro, um cinema, há essa acessibilidade para as pessoas de modo geral? Hoje em cinemas, em locais onde você tem acesso às pessoas com deficiência, eles já buscam incluir isso, né? Por exemplo, você vai ao cinema hoje, já tem sessões que tem a audiodescrição, né? Tem rampas de acesso, existem orientações com pessoas que são capacitadas para poder dar uma orientação adequada. Então, essa mentalidade de que, por exemplo, deficiente visual ele tem que ser segregado, ficar em casa, deitado numa rede, realmente não existe, né? Você vê até uma demanda que nós temos hoje aqui na instituição de pessoas com deficiência visual querendo ser inseridas, querendo aprender. Então, já mudou muito essa questão também cultural e educacional. Mestre, só agradecer. Eu queria que o mestre fizesse as suas considerações finais e passasse para as pessoas que estão nos assistindo as suas redes sociais aqui da instituição, quem quiser aprender mais, quem quiser visitar, quem quiser conhecer. Pronto, falar logo das redes sociais, aqui na instituição nós temos o Instituto Hélio Góes, né, e tem o Instituto de Cegos, que diariamente, né, ou então semanalmente são colocadas as atividades que são feitas aqui, tudo voltado na questão da acessibilidade, voltado também para a questão da pessoa com deficiência visual, os eventos, todos são expostos nas redes sociais. E o que é que eu quero deixar com essa mensagem? Saber que a pessoa com deficiência, quando ela é excluída de uma atividade, você está excluído sua família, seu parente, seu amigo, né? Que uma pessoa com deficiência visual, ela é seu amigo, ela é seu parente, ela é uma pessoa que está ali na condição de cidadão. Ela não paga seus impostos? Com certeza. Ela não vota? Isso. Ela não faz compras? Então, através de todas essas atividades que uma pessoa que não tem deficiência faz, a pessoa com deficiência também faz. E aí nós temos que realmente fazer com que a sociedade ela mude essa mentalidade. E eu sempre falo, a sociedade em geral, poder público, cidadão,
evitar essas barreiras atitudinais, que é o que também que tem um grande impacto, né? Então, ressocializar diante dessa questão da acessibilidade. Nobres, ouviram aí? Sábias palavras. Isso aqui é um oráculo do conhecimento. Mestre, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu agradeço. Não só eu, como todos que estão lhe assistindo. E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, não só você, como toda a instituição, ajudando, orientando pessoas idem a nós, porque nós temos que ser inclusos. Somos pessoas especiais e precisamos de vocês. Precisamos que vocês nos enxerguem e vocês nos enxergam muito bem. É tanto que eu falo sempre que quando eu entrei aqui, parecia que eu estava em outra dimensão. Fui recebido com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. As paredes aqui conhecem as minhas lágrimas, né, mestre? Exato. E hoje estou onde eu estou, graças a essa instituição, e sou muito grato. Por isso sempre volto aqui e sou muito bem recebido. Mestre, muito obrigado. Um beijo na alma Eu que e agradeço. outro no coração. É um grande orgulho ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Um beijo na alma e outro no coração. Fiquem um pouco mais, daqui a pouco a gente volta. Um abraço, tchau. Nobres buscadores do conhecimento. Anchieta de Carvalho, jornalismo atuante. Estamos aqui com essa enquete. Vamos agora entrevistar um especialista. Ele que faz parte da Secretaria de Acessibilidade, UFC Inclusão, não é isso, Euri? UFC inclui. UFC inclui. Seu nome é Euri Júnior e vamos fazer a pergunta da enquete. Euri Júnior, você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Eu vou te passar a definição que a nossa fundadora da Secretaria de Acessibilidade, a professora Wanda Magalhães Leitão, faz num dos livros dela, certo? Ela cita assim: o que é acessibilidade? O conceito é a condição de possibilidade para a transposição de barreiras que entravam a efetiva participação com autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos vários âmbitos da vida social. Então, na definição da professora Wanda, o que eu acho mais interessante é a palavra autonomia. Certo? No nosso trabalho aqui na Secretaria, em relação à acessibilidade e à inclusão dos alunos com deficiência, ou servidores com deficiência, enfim, pessoas com deficiência na comunidade acadêmica da UFC, é autonomia. É a gente trabalhar com os recursos de tecnologia assistiva, com as estratégias pedagógicas, mas sempre promovendo a autonomia dessa pessoa com deficiência para que ela possa usufruir de tudo que a universidade possibilita para ela, sem aquela questão do assistencialismo. Mas realmente não é fazendo por você, mas te dando as ferramentas para que você faça por conta própria. Isso, excelente. E aqui na nossa faculdade, tem acessibilidade, tem que evoluir um pouco mais, está evoluindo, falta muito? Como é que está aqui a acessibilidade dentro da faculdade, aqui no seu ponto de vista? Cara, a acessibilidade em si, na nossa sociedade, é um conceito, em termos de históricos, é um conceito até relativamente recente. Essa discussão tem 40 anos, mais ou menos. Isso. Na universidade, a gente tem construído isso. A Secretaria de Acessibilidade tem 13 anos de fundação, certo? Muitas pessoas até hoje não conhecem que existe a Secretaria de Acessibilidade na UFC. Certo? Então, é uma construção, dia após dia, para implantar essa mentalidade da inclusão na comunidade acadêmica. Mas, assim, em vista do que eu já estou aqui há 11 anos, em vista do que era há 11 anos atrás para hoje existem muito mais condições de acessibilidade do que tinha antes. Mas a gente ainda tem muito que evoluir, porque é uma defasagem histórica. Né? Em relação às barreiras atitudinais, qual é a sua opinião em relação às pessoas? Tem que realmente passar para as pessoas, como se fosse uma questão de cultura, uma educação, uma orientação para que eles venham ter empatia com as pessoas com PCD? Com certeza. Esse é um trabalho contínuo da Secretaria. Então, a gente sempre está promovendo eventos, palestras, capacitações, para de alguma maneira, desfazer a barreira atitudinal, que das barreiras de acessibilidade, para mim, é a mais significativa. Euri Júnior, faça as suas considerações finais a todos que estão nos assistindo. Fale um pouco da Secretaria de Acessibilidade, como devemos procurá-la, quais as redes sociais, para que a pessoa que está nos assistindo, que porte alguma deficiência, possa entrar em contato com vocês. Pronto, a Secretaria de Acessibilidade, como eu falei, tem 13 anos de atuação aqui na UFC, é uma luta diária, mas estamos abertos para prestar todo o suporte possível para a nossa comunidade acadêmica de pessoas com deficiência. Então, nosso contato principal é o e-mail,
Então é ufcinclui@acessibilidade.ufc.br, é a nossa caixa de e-mail principal. Certo? Daí, dependendo da demanda, vai ser direcionado para as demais divisões. Nós temos 5 divisões aqui na secretaria. Além da divisão administrativa, nós temos a divisão de tradução e interpretação de língua de sinais, a divisão dos intérpretes, né, de VTIOS. Nós temos a divisão de produção de material acessível, que é a DPMA, que é coordenada pelo Neto. Nós temos a divisão de tecnologia assistiva, que é a divisão que eu faço parte, junto com o Laerte e a Madu. E a divisão de apoio pedagógico e social, que é a divisão da Rafaela e da Patrícia, da Ediane também, e do Davi. Certo? Então, toda uma assessoria. Tá toda uma assessoria. Cada divisão dessa cuida de uma questão. Então, o UFC inclui @acessibilidade.ufc.br é o nosso e-mail principal, e pode nos acompanhar também nas redes, no caso, no Instagram, @acessibilidadeufc. Então é isso, nobres buscadores do conhecimento. Muito obrigado, Eury Júnior, pela sua participação, pela sua atuação aqui para nos passar um pouco, porque estamos sempre aprendendo. Mas tem mais, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Eury Júnior. Nós estamos de volta, com a nossa enquete, nobres buscadores do conhecimento e da informação. Isso, qual é a enquete? Vamos perguntar aqui para o Roberto Negão. Roberto Negão, ele é intérprete de Libras. A enquete é: você sabe o que é acessibilidade e inclusão? Cara, essa é uma pergunta boa, a gente trabalha com isso aqui, sou tradutor e intérprete de Libras. Também trabalho com outros tipos de acessibilidade fora da universidade. E, de maneira geral, as pessoas conhecem de maneira rasa, mas não o que é especificamente. E se existe ou não, aí é uma outra batalha, é um outro complicador, um outro desafio. Né? É isso, mas acessibilidade é você trazer possibilidade de maneira igualitária para pessoas que necessitam de coisas específicas para ter o mesmo acesso de outras pessoas que não precisam. Ou seja, as pessoas com deficiência, elas necessitam de um aporte específico para que elas tenham acesso às mesmas coisas no mesmo tempo, com a mesma efetividade das pessoas que não têm deficiência. É isso, a acessibilidade, de maneira geral. Com certeza. E na sua opinião, no seu ponto de vista, aqui dentro da faculdade, a acessibilidade existe ou quer evoluir um pouco ainda? Cara, assim, eu trabalho na Secretaria de Acessibilidade, né, aqui onde nós estamos. E aqui a gente tem um serviço muito completo. Porém, a gente não abrange, a gente não consegue comportar toda a universidade, toda a demanda da universidade, que é muito maior do que o corpo de trabalho que a gente tem. É o corpo de efetivo de trabalho que a gente tem. Falando um pouquinho mais da minha realidade enquanto tradutor, a gente tem vários surdos em vários cursos da universidade, a gente atende várias unidades da universidade e mesmo assim ainda tem surdos que precisam denunciar na ouvidoria porque não tem intérpretes, ainda tem surdos que precisam diminuir as cadeiras, não podem entrar com a grade cheia porque não tem intérprete suficiente. Ainda tem surdos que ficam sem intérpretes pelo mesmo motivo. Então, assim, o trabalho ele é completo, mas é escasso. A gente não consegue contemplar toda a demanda da universidade. Então temos que evoluir um pouco. Demais. Essas estratégias têm que ser resolutivas, né? Essas estratégias resolutivas, elas têm que vir o quanto antes, assim, de forma efetiva. Tem que ser algo que dê continuidade, dê efetividade para frente, para que isso venha o quanto antes, porque os alunos estão entrando na faculdade, na universidade, e eles necessitam desse suporte. Então, não só os surdos, como todos os outros. E aí, só a Secretaria de Acessibilidade, com o corpo que tem hoje, não comporta.
Com certeza. Infelizmente. E me diga uma coisa, sobre as, né, barreiras atitudinais, sobre as pessoas dentro da faculdade, você, no seu ponto de vista, elas estão ainda preparadas para lidar com pessoas com deficiência? Essa barreira atitudinal é uma barreira que a gente, em sua maioria, acredito que seja a mais forte, né? As pessoas ainda tendem a ver as pessoas com deficiência como pessoas sem elas ter acesso, né? Exclusas, né? Isso, tem medo de ter acesso a essas pessoas. Por diversas maneiras, diversas formas de criação, enfim, o preconceito, a questão, né, cultural, social, traz esse receio. São poucas as pessoas que, por personalidade, têm uma atitude, tem uma atitude de acessibilidade, né? Tem essa acessibilidade atitudinal melhor. Por personalidade, não porque aprendeu em algum canto, não. A maioria dessas pessoas é porque a personalidade permite, independente de quem seja a pessoa, de qual seja a deficiência, ou de qual seja a barreira ali entre os dois, essa pessoa consegue ultrapassar isso e acaba consegue acessar as pessoas com deficiência. Mas são poucas pessoas que conseguem isso, né? E são poucas formações para isso. E entendo que dentro da caminhada, os profissionais em sua formação não têm isso, não contempla isso. Mas nós somos pessoas e nós não vivemos só dentro da academia. E o que gira em torno da gente de vivência, a gente tem possibilidade de tirar algo disso e, através disso, a gente trazer para dentro dessa acessibilidade atitudinal. Se a gente puder ter mais empatia, se a gente puder conseguir entender que aquela pessoa, eu posso ajudar aquela pessoa, e outra, se ela precisa de ajuda, como é que eu posso falar com ela e não ter medo disso? Com certeza. Simplesmente. Roberto Negão, muito obrigado. Faça agora as suas considerações finais, passe aí para nós que estamos lhe assistindo aí, as suas redes sociais ou as redes sociais aqui da Secretaria de Acessibilidade de Libras. Cara, querido, agradeço pelo convite, né? Assim, falar sobre acessibilidade é um assunto muito delicado e muito caro ao mesmo tempo, né? E sempre que posso, eu falo, independente do local, independente do canal. Tento ser muito geral nas minhas palavras e trabalho com isso porque gosto e, segundo, porque tenho uma filha também, né? Tenho uma filha surda, minha filha mais velha. Isso faz parte da minha vida hoje. Sempre, desde que eu entrei no ramo da acessibilidade, isso fez parte de maneira muito efetiva. E gostaria de agradecer, parabéns pelo trabalho, né? Continue, irmão, continue. Conheci você lá no teatro, né? E tal. Foi surpreendente a forma que eu lhe conheci também, assim, porque eu achei interessante a habilidade que você tinha ali, que eu, poxa, esse cara, não, eu acho que ele está enxergando de alguma forma. Isso só não, com a mente, cara, com a pineal. Incrível isso, sabe? Tipo, a habilidade que você tinha. Muito obrigado mesmo. E agora, essa possibilidade de reinventar, né? Tá agora no jornalismo. Poxa, cara, parabéns pelo trabalho. E agradeço pelo convite, pela entrevista, pelo momento de poder falar. Qualquer coisa, minha rede social é @robertojr.md. Estou lá no Instagram, falo sobre Libras, sobre música, traduzo músicas, e vou falando sobre várias coisas, né? Dia a dia da minha filha, o meu dia a dia com a minha família, essas coisas. E estou sempre postando lá coisas do meu dia a dia, do meu trabalho com acessibilidade, essas coisas. Nobres, que entrevista maravilhosa com esse especialista. Então é isso. Nós somos buscadores do conhecimento e da informação. Muito obrigado, Roberto Negão. Um beijo na alma e outro no coração. Mas não sai daí não, a gente volta já. É isso, um abraço. A gente vai fazer... Não, é só uma pessoa.
Não, eu queria que a gente experimentasse junto. Mas como é que todo mundo de olho fechado vai atravessar a rua? Não. A dinâmica é só uma pessoa. É para atravessar. Cada pessoa. Ah, tá. Aí depois a gente pode dividir em grupo. Tá, então vai em cada subgrupo vai uma pessoa de olho aberto. Sim. Eu me candidato aí de olho aberto. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Tá. Vai. Ó, estamos registrando o make-off aí. Nobres. Não, pensando bem, eu não vou perder a oportunidade, porque eu posso passar de olhos abertos o tempo todo. Exato. Eu vou... A senhora vai sentir novas Uma experiência. Novas percepções. Isso, Leste. Vai lá. Vai registrando nesse momento aí. Nobres buscadores do conhecimento. Que estamos na aula da Cidinha. E ela realmente se propôs a participarmos dessa dinâmica. De atravessarmos a avenida. Eu vou atravessar com um aluno vendado. Para ele sentir a sensação de ser um invisual. Talvez nunca tenha passado pela cabeça dele isso. Então eu vou escolher um aluno ou eles vão se habilitar para nós atravessarmos a avenida, seguramente com um sinal sonoro, para fazermos essa dinâmica. Então não sai daí, que a gente volta já já. Um beijo na alma e outro no coração. Vamos lá? Pronto, nobres, vai ser agora onde será feita a dinâmica, onde a aluna de jornalismo Mariana será vendada e ela se tornará um invisual, idem a mim. Pronto, Mariana. Pronto. Ela está usando um óculos completamente... Você está vendo alguma coisa, Mariana? Não. Pronto. Ela está agora literalmente invisual. Ela está cega, para que nós possamos entender. E eu, como um invisual, vou atravessá-la aqui, a Carapinina, e vou acompanhar o que ela está sentindo, quais são as suas emoções em relação a ela estar agora como uma pessoa invisual. Nós vamos deixar um pouquinho ela sentir, ela está até, vamos acionar vamos procurar o sinal para acionar, Mariana. Você sabe onde é que está o sinal? Pera. Olha aí, ó, pronto. Aonde aciona? Para ir? Tá pra direita, não? Tá pra esquerda? Não. Não tem sinal, então? Não tem sinal. Tem, ela tem que assinar onde é que tá o botãozinho do sinal. Vamos aqui. É tu que sabe, é pra cá, eu sei, é pra cá. Vamos aqui. Vamos ver. Pronto, é aqui. Pronto, isso, pega aqui a sua mãozinha. Tem a varetinha. Tem uma bengala, isso. Aperte o botão. Ué? Isso. Ah, tá aqui. Apertou o botão? Apertou, você ouviu o barulho, né? Então já vamos ficar de prontidão lá. Você vai segurar no meu braço, ó. Agora é isso, nesse braço aí. Pronto, aqui o microfone. Aqui na calçada, porque eu nunca reparei. Tem aquele chão com diferença de... Tem, mas mais pra pontinha. Mais pra pontinha. Mas aqui eu vou ensinar você a descer, bem devagarzinho. Ó, tem um batente, né? Quando for acionado, for acionado o sinal sonoro, a gente vai atravessar. Mas o batente está a quantos passos? Tá, 2 passos seus. Eu vou lhe dizer onde está o batente. Abriu o sinal, vamos lá. Pronto, devagarzinho, agora o batente, pezinho, pronto. Isso, relaxa, o que é que você está sentindo aí, Mariana? Estou me sentindo confiante por conta do senhor, né? É isso. O senhor aparenta não, né? O senhor sabe Com bastante certeza. dos caminhos. E às vezes a gente olha e diz, coitado, nem sabe pra onde tá indo. Ou, sei lá, acha que a pessoa não sabe, né? Mas ela vive a vida dela. Então Isso. ela sabe, ela confia nela mesma e entende os locais. Batente agora. Isso, devagarzinho. Isso, batente. Não tire o óculos. Agora eu vou lhe perguntar qual foi a sensação que você sentiu, Mariana? Pode falar? Pode falar, tá? Então estamos registrando. Eu me senti confiante com a presença do Anchieta, porque ele é um invisual que, enfim, vive há tempos com isso, então ele entende, ele já conhece as ruas, conhece o caminho. E a sensação foi interessante de passar por um lugar que eu sempre passo, com uma perspectiva diferente, né? De nunca ter observado, né? Exato, de nunca ter sentido dessa outra forma, visto e percebido
com esses outros sentidos, né? Que obviamente para alguém que não consegue enxergar, os outros sentidos são ativados. Então agora a gente está ouvindo muito barulho de carro, então com certeza estão passando muitos carros. Eu não sei me localizar sem enxergar, mas o senhor que sabe, o senhor aperta o botão, presta atenção nos sons e acho que com a bengala também ajuda a saber se tem gente perto, saber se as pessoas estão andando e prestar atenção principalmente nos sons. Eu acho que ajuda bastante na hora de viver, né? Com mais tranquilidade e facilidade quando você é um invisual. Agora vem uma pergunta muito forte. Você acha que dentro da universidade tem acessibilidade e inclusão? Acho muito pouco. Inclusive eu já vi o senhor pegando ônibus umas vezes. Eu acho que é muito raro assim a assistência de fato ocorrendo e as barreiras arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas, a escada, o elevador mesmo não tem tipo assim um direcionamento maior para onde é a cantina, onde é o elevador. E tem muitos batentes, assim, muito chão em falso. E enfim, as próprias salas, né? Você não sabe muito se localizar porque o corredor é meio que o mesmo e não tem nenhuma assistência, não tem nada em braille, né? Braille, E enfim, eu acho que principalmente para a universidade pública, que a gente sabe que a gente busca a diversidade e a gente valoriza a diversidade, a acessibilidade e a inclusão é algo básico e que eu acho que tinha que ter mais para invisuais, para cadeirantes, para, enfim, surdos também, né? Isso. Eu não sei como é que chama hoje, eu acho. É surdos mesmo, tá certo? Surdos. E, enfim, eu acho que seria bacana se a universidade tomasse mais conta desse lado da população, né, que como invisuais são invisibilizados também. Olha aí que palavra bonita. Arrasei. Pronto, agora ela vai tirar o óculos. Pronto, pode tirar. E aí, a sensação? É bom não ficar olhando o sol, são as 3 horas da tarde. É bom não, né? Isso. Mas eu gostei, eu achei bacana e às vezes eu faço isso na praia, porque não tem muito onde me bater, né, na praia vazia. Fecho o olho e saio andando. E eu acho bacana, mas viver com isso é com certeza um desafio a ser enfrentado diariamente e você, obviamente, né, tem conquistas diárias por conseguir vencer essas batalhas. Essas diferenças. Eu não vou dizer dificuldades, porque não necessariamente vem pro ruim, né? Eu acho que às vezes pode ser coisa boa que vem a partir disso, né? Mariana, muito obrigado. Foi uma satisfação assim incalculável você participar dessa dinâmica. Eu espero que futuramente você a passe para outras pessoas. Foi muito bom, não só com você, como toda a sala esteve aqui. Eu agradeço a minha sala de jornalismo e fico muito lisonjeado. Agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela experiência. Então é isso, nobres buscadores do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Mariana participou conosco. No cameraman está aí o Laerte, da Secretaria de Acessibilidade, sempre com os invisuais, com os cadeirantes, para nos ajudarmos. Um abraço bem forte, não sai daí. Tem mais, um beijão na alma e outro no coração. Show, tchau, até mais. Pronto. Nobres buscadores do conhecimento e da informação. Não chegamos ao final, porque a luta continua. Espero que vocês tenham aprendido uma ou duas coisinhas, que é muito importante. Entrevistamos várias pessoas, especialistas, pessoas com deficiência. Aprendemos um pouquinho. Vamos tentar aprender um pouco mais. Falando em mim em particular, todos os dias é um desafio. Todos os dias é uma transformação. É difícil? Não. É desafiador. Temos que estar sempre lutando. Quando eu fui acometido do choque térmico, que eu fiquei invisual, foi uma coisa que não tem nem explicação. Mas o que mais me doeu foi o preconceito e a discriminação das pessoas. As barreiras atitudinais, as pessoas lhe excluem porque você não é mais perfeito.
E você encontra isso em muitos ambientes e até mesmo nas pessoas. Mas como eu disse, a luta continua. Todos os dias temos que estar lutando. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Quero fazer um agradecimento especial a Deus, porque eu sou cristão. Deus é que me mantém aqui. Eu sou ex-campeão cearense, tetra norte e nordeste, tetra jogos aquáticos, campeão ninja de paranatação, sou ciclovelocista, bailarino, dançarino, pratico artes marciais, musculação, pilates, crossfit, funcional, tudo isso graças a Deus, né? Muito obrigado, Deus. Quero agradecer também a minha família, a minha filha, que está sempre comigo, me acompanhando. E é muito importante, família. Família é tudo. Muito obrigado, família. E a vocês que estão assistindo, que tiveram paciência, estão aprendendo, estão buscando mais e mais. Façam isso. Usem de empatia, nos enxerguem. Se você vê uma pessoa com deficiência, como eu já ensinei a vocês aí no vídeo, ajude. Pergunte se ele quer ajuda. Ao conversar com o cadeirante, se sente, fique na altura do cadeirante. É muito importante. Então, a vida continua. Vamos buscar mais conhecimentos e informações. Um beijo em almas e também em seus corações. Saibam que vocês são importantes. A vida e quem vos ama precisam de vocês. Demais, sensacionais, geniais, especiais. Fiquem com Deus, na luz e na paz. Show, fui, tchau. Até mais.